Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Renato Valeriano, psicólogo e educador parental. Eu sou Débora Monte, psicóloga, especialista em neuropsicologia. E a gente está iniciando hoje aqui o nosso primeiro episódio desse projeto, que é o nosso Quem Sabe Pode. E eu queria que vocês fizessem parte desse projeto com a gente, esse projeto que a gente tá tão animado, né, Dani? Com conversas muito interessantes, um bate-papo sobre comportamento humano, sobre educação familiar, desenvolvimento humano e sobre diversos assuntos da atualidade que fazem sentido para nós, né? E para você, espero também. Então, por isso, não nos deixe de seguir, né, Dani? Dar aquele like, seguir nossas redes sociais. A minha é @debora.neuropsi. Isso, o meu é @renato.valeriano, minha página no Instagram. E aqui o nosso canal, se inscreve lá no canal e ative a notificação, que é o @psi_renato_valeriano. Então, nós vamos iniciar com o pé direito aqui o nosso podcast, Quem Sabe Pode, com uma convidada super especial, com um assunto que eu tenho certeza que ou se você já teve a dor, ou você vai ter mentira. Não. Se você não teve, você conhece alguém que já teve. E eu vou aproveitar a consultoria gratuita aqui hoje, que eu não sou bobo, que é a nossa querida convidada, né, Dani? Sim, estamos aqui com a Camila. Camila Lima, ela é gestora do sono, formada em administração, graduanda em neurociências e desenvolvimento, possui formação em coach e gestão do sono. Olha que bacana. Camila, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença. Temos muitas dúvidas pessoais aqui. Muitas. E vamos aproveitar esse bate-papo aí, super interessante para a gente entender que é isso, o que é gestão do sono. Olá, muito prazer. Eu sou a Camila Lima, né? Especialista em sono infantil. Eu ajudo as famílias a se orientarem, né? Eu passo as melhores dicas de hábitos, comportamentos, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve ser feito para que as famílias, que seus filhos tenham uma boa qualidade do sono. E o meu trabalho ele é todo baseado através de técnicas, estratégias de neurociência e comportamento humano. Muito legal. E a gente está super interessado, né, Dani? Porque eu, né, sou pai de 2, o Lucas de 5 e a Laura de 7. A Dani também, né? Eu tenho 2 meninas. Eu tenho a Sara, de 8, e tenho a Sofia, de 6. E o sono lá em casa é um desafio. E desde sempre, assim. Nunca teve um momento que foi super tranquilo, né? Nada foi muito natural. Nem tem sido, né, natural. Nós somos famílias de verdade, como todo mundo, né? Como você que está aí, eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas e a gente vai tentar sanar essas dúvidas através da nossa experiência, das nossas dúvidas também, né? Como pais. Então fala pra gente, Camila, qual que é a importância do sono para a vida de uma pessoa? E se tem diferença da importância do sono da criança e do adulto? Sim, o sono ele é extremamente importante, porque durante o sono que acontece o desenvolvimento físico, crescimento físico mesmo das crianças, desenvolvimento mental, e adultos e crianças têm suas particularidades do sono. Ambos são muito importantes, tanto na fase adulta quanto na fase criança, né? Por exemplo, durante... Gente, pode ir, tá ótimo. Pera. O sono ele é extremamente importante, tanto para crianças quanto para adultos. Para as crianças, durante o sono, onde acontece o crescimento físico, o desenvolvimento mental, a consolidação dos comportamentos mesmo do dia a dia. Do conhecimento, né? Do conhecimento, também, né? Sim. Para os adultos, por exemplo, os pais que não têm uma boa noite de sono, eles normalmente andam muito estressados, ansiosos, não conseguem se concentrar, né? E têm dificuldades mesmo até de cuidar dos próprios filhos, porque pais exaustos, cansados, não têm paciência para cuidar dos filhos. Isso impacta também no maternar. Os adultos, eles têm uma necessidade de dormir entre 7 e 8 horas noturnas. Já as crianças, por exemplo, um bebê recém-nascido, ele precisa de dormir em média 18 horas por dia. Nossa. Sim, é bastante tempo. Por isso que eles falam que bebês recém-nascidos dormem o tempo todo. Durante toda a noite, nós passamos por diversos ciclos de sono.
E por que que é importante a gente entender sobre esse ciclo de sono? Porque os adultos, eles demoram em média 90 minutos para concluir um ciclo de sono. Já os bebês, eles demoram em torno de 40 minutos. E o que isso significa? Muitos pais relatam, nossa, mas meu filho não consegue ficar muito tempo dormindo. Ele acorda com 30, 40 minutos. Isso quer dizer que ao final de um ciclo de sono, o bebê, ele tende a acordar mais fácil. E quando ele acorda, ele não sabe retornar ao sono, diferente de nós adultos. Nós também despertamos algumas vezes à noite, mas nós sabemos retornar ao sono. E um dos papéis da consultoria do sono é justamente isso, ensinar a criança a retornar ao sono sem precisar dos pais. Que legal. E o sono, ele é dividido em duas fases. O sono não REM e o sono REM. O que significa REM? São movimentos rápidos de olhos. Na primeira fase do sono, ele é dividido em 3 fases. A primeira e a segunda fase é onde o sono está mais leve. Então, é mais fácil do bebê acordar. Por isso que a cada ciclo de sono, volta para esse início da fase do sono, onde que é um sono mais leve. E depois dessas 2 fases do sono, vem o sono profundo, que ainda está na parte do sono não REM. Nessa parte do sono não REM, é quando nós estamos com os olhos mais fixos, nossos olhos não mexem. É quando acontece muito técnico. Esse início, essa fase inicial do sono, tem a ver muito com os sentidos? Os sentidos estão mais sensíveis às influências externas? Sim. Nessa primeira estágio do sono, até ao sono profundo, sim, nós podemos ser influenciados por barulhos, né? Luzes. Inclusive, durante o sono, é muito importante que esteja escuro. Por quê? A melatonina, que é o hormônio que regula o sono, ela não consegue ser produzida com luz. A luz inibe a produção de melatonina. Então, é muito importante que esteja escuro. Então, nesse início do ciclo do sono, pode ser que nós acordemos, nos bebês acordem muito rápido por causa disso, porque ele não consegue manter o sono. Então, qualquer barulhinho externo pode afetar. Nossa, e você foi falando aí, eu já tô aqui como mãe pensando, né? Que você falou que a melatonina, o hormônio que regula o sono, ela não é produzida com luz. E como é que a gente faz, né? Não sei se a gente já pode perguntar isso, que tem tanta coisa, são tantas dúvidas, né? Mas como é que funciona essa coisa da luz de telas, televisão, bem próximo do horário do sono das crianças, né? Eu já tô identificando o primeiro problema aqui, que já é um problema, né? Sim. Próximo ao horário do sono, tanto do adulto quanto da criança, é extremamente importante reduzir o uso de telas, se possível, extinguir o uso de telas por pelo menos 1 hora antes do início de um ritual do sono. O que é esse ritual do sono? É o momento em que a gente vai preparar o organismo, tanto do adulto quanto da criança, para iniciar o sono noturno. E para uma criança, o que a gente pode fazer? Um banho quente, já reduzir as luzes do ambiente da casa. Então, por volta de 18, 19 horas no máximo, já reduzir a luminosidade da casa, reduzir os barulhos, umas conversas mais calmas, brincadeiras, reduz os estímulos. Então, é muito importante que as brincadeiras não sejam brincadeiras agitadas. Eu sei que o final da noite, né, o início da noite, final da tarde, é quando normalmente os pais chegam. E é o horário que eles querem brincar com as crianças, fazerem brincadeiras de levantar para o alto, cosquinha. Isso pode atrapalhar o sono noturno. Porque quando você estimula muito a criança, ela, dependendo da situação, também pode liberar até o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, não tem como produzir melatonina com cortisol. Então, reduz a produção de melatonina e começa a produção de cortisol. E um problema também que é encontrado no final do dia é que a criança tá tão cansada, os pais pensam, eu vou cansar essa criança muito, né? Pra chegar no final do dia ela tá exausta. Só que isso é um problema. Porque quanto mais cansada ela estiver, mais hormônio do estresse, cortisol, ela vai liberar. Então, consequentemente, vai ser mais difícil de ela relaxar. Então, o ritual do sono é bom também pra isso, né?
Muitas pessoas falam, né? Meu filho não dorme, que dificuldade, criar uma rotina em casa e tal. Mas elas esquecem desse processo todo, né? Elas, né, continuam, todo mundo, né? Vai assistir um filme, vai brincar, vai fazer aquilo. E aquela agitação toda na casa, todo mundo no celular, os pais também chegando em casa do trabalho, às vezes passaram um dia sem o celular, né? Aí é muito fácil falar simplesmente culpar a criança, né, por um contexto, na verdade, que ela que foi submetida a ele, né? Então, eu vejo muito isso, as pessoas se justificando, né, localizando a culpa só na criança, né? E sem contar que já tem uma resistência da criança também, natural, para dormir, não tem? Sim. De não querer que o dia acabe. Principalmente no início da vida, né? A criança, ela tá em processo de desenvolvimento, então tudo aquilo ali para ela é novo. Sim. Ela não quer perder tempo. O meu Lucas mesmo, ele fala, não, eu não quero dormir e perder tempo. É exatamente isso. Né? A criança, ela entende isso. Pra que eu vou dormir se eu posso ficar acordado brincando? Uhum. Ela não entende a importância do sono na vida dela. E os pais falam, meu filho não dorme. Mas a verdade não é que o filho não dorme. O pai ou a mãe não ensinou a criança que ela precisa de dormir. Então, todas as crianças têm a capacidade de dormir bem, dormir a noite inteira. A não ser por uma cólica, uma disquesia, que acontece muito nos 3 primeiros meses de vida. Mas todas as crianças maiores de 6 meses de vida, elas têm a capacidade de dormir uma noite inteira. Não quer dizer que crianças mais novas, com menos de 6 meses de vida, não possam dormir a noite inteira. Podem. Porém, tem outros fatores que influenciam. Por exemplo, elas não possuem ainda um ciclo circadiano, que é um ciclo diário, né? De sono, elas não possuem um padrão de hormônios ainda regulados. Então, tudo isso influencia, além dos desconfortos, que é a principal causa de fazer com que as crianças não durmam nos primeiros meses de vida. Cólica, você não consegue controlar uma cólica, não há medicação que você consegue controlar. Você consegue amenizar a dor, mas ela ainda atrapalha. Outra coisa também que atrapalha o sono noturno são hábitos. Por exemplo, quando um bebê nasce, ele por 3 meses, ele ainda acha que está dentro do útero. Ele passa por uma esterogestação. Então, nós precisamos de reproduzir o ambiente do útero fora do útero. E como que a gente faz isso? Por exemplo, quando um bebê nasce, a enfermeira entrega ele pra gente enroladinho, todo apertadinho. O que a gente vai e faz? Tira aquilo e deixa ele todo solto. Como que um bebê que acabou de nascer, que ficava todo encolhido dentro do útero, um lugar escuro, quentinho, apertado, vai simplesmente você colocar ele para dormir num berço, de barriga para cima, todo solto, porque hoje em dia não é recomendado nem colocar coberta, né, pelo risco de asfixia. Como que você quer que esse bebê durma? Então, faz sentido. Não faz sentido. Se nós tivéssemos essa orientação antes de nascer, muitas mães não passariam por esse desconforto de não dormir à noite. E, de fato, o desconforto, né, das mães, principalmente, é muito real, né? Tem casos de mulheres que a gente escuta, né, nos papos de mãe, nas rodas de conversa, de mães que ficam 1 ano sem dormir. Sim. Porque a criança não dorme. Né? A criança tem ali aquela dificuldade, aí a gente não sabe, né, se é do ambiente, se é algo da criança, mas a mãe não dorme. É um processo mesmo, como você diz, de dessensibilização, né, da criança, daquele ambiente que ela estava acostumada para esse novo ambiente. Sim. Tem até uma questão do que você pode falar melhor, até a questão da visão mesmo, né, dos sentidos, né, que até o 2º mês a visão ainda é bem turva, a criança e depois não tem. que ela começa a ver melhor, né, enxergar melhor. Sim, mas quanto mais sentidos, quanto mais ela vai aperfeiçoando a questão de ver cores, movimento, ela ter a super própria... estimulada. Sim, né? Isso atrapalha o sono, na verdade. Sim. Porque é mais fácil uma criança que acabou de nascer conseguir dormir bem do que uma que está aprendendo a andar, uma que está aprendendo a falar, porque ela já não quer mais ficar quieta. Sim. Então, se nós tivéssemos hábitos de sono desde o nascimento dos nossos filhos, como, por exemplo, manter esse charutinho, ou então tem um negócio que chama Swaddle, que já é como se fosse um charutinho, mas ele já vem pronto. Você só coloca o neném,
passa o velcro pra cá, passa o velcro pra lá e tá pronto. E aí isso faz com que o bebê aceite melhor um berço. E nós brasileiros, nós temos o costume de que o neném vai dormir? Balança. Pra que vai balançar a criança para dormir? Você só tá fazendo com que aquela criança precise do seu balançar para ela dormir. Ela não precisa daquilo. Tá condicionando a criança, tá condicionando. Né, a uma forma de dormir que não é sustentável, né? Sim, são as chamadas associações negativas do sono. Que nada mais é que, quando a mãe fala, o meu bebê só dorme se... Só dorme se for balançado, só dorme se for mamando, se for no colo, se for com chupeta na boca. Nós criamos esses hábitos. Você condicionou ele àquela situação, né? Sim. Aquele comportamento. Sim. Eles não nascem sabendo aquilo. Eu digo muito que é o seguinte, o bebê, ele é um livro com menu. Ele tem o menu lá, já tem o que vai acontecer com cada bebê. Só não tem o que acontece com ele. Por exemplo, a gente sabe que ele acorda, que ele alimenta, que ele dorme, que ele gasta energia. Mas durante esses intervalos que acontecem essas coisas, nós que escrevemos a história. Nós que ensinamos como ele vai dormir, quando ele vai dormir, aonde ele vai dormir. Sim. Se você acostuma um bebê no colo, ele vai querer dormir no colo. Sim. E você colocar o seu bebê para dormir direto no berço assim que ele nasce, você não tá maltratando o seu filho. Pelo contrário, você tá ensinando hábitos de sono saudável, porque não necessariamente ele vai chorar. Se ele chorar, você vai pegar, obviamente. Você não vai deixar o seu filho chorando. Não existe isso de uma criança dormir bem, ela precisa de ficar chorando para adormecer sozinha. Isso é completamente absurdo. Até porque quando a criança chora, eleva o nível de cortisol. E aí ela não vai dormir mesmo. A consultoria do sono, ela ajuda as mães a terem hábitos mesmo de qualidade para facilitar a vida delas. Porque quantas mães não sofrem com isso? Ah, eu não durmo. Na verdade, nós nascemos já com uma crença de que quando a criança nasce, a mãe não dorme. Aproveita. Já foi naturalizado. Dorme antes de nascer. Dorme o quanto você puder, porque depois que nascer, você não dorme mais. Já é uma crença que intitularam na nossa vida que criança não dorme. Mas e aquele ditado, dormindo como bebê? Criança dorme bem, criança dorme muito. Quem atrapalha o sono das crianças são nós, os próprios pais. Sim. Então, hábitos saudáveis fazem com que crianças durmam bem. Mas e aquela coisa do aconchego, né? Porque quando chega o final do dia, não é aquela coisa do aconchego, de estar junto, de querer um abraço, né? De fazer ali um momento, um ritual. Como é que funciona isso quando a criança quer prolongar e estender esse aconchego e dormir com os pais? Não tem nenhum problema a criança dormir no colo, desde que os pais estejam dispostos a sempre fazê-la dormir no colo. Isso não tem nenhum problema. Se você quiser balançar o seu filho para ele dormir, não tem problema. Isso não vai atrapalhar o sono do seu filho. Mas você tem que entender que você vai precisar de fazer aquilo ali sempre. Então quer dizer que eu estou condicionando o meu filho a dormir sempre assim. Sim. E que eu vou ter que manter esse hábito onde eu estiver ou com quem ele estiver. Sim. Então eu tenho que estar disponível assim que ele nasce para me propor ali. Eu quero que ele durma sempre no colo, então eu tenho que ser sempre no colo. Sim. Porque se você acostuma uma criança a dormir balançando, uma criança que você faz ela dormir amamentando, ela vai aprender que aquele é o jeito certo de dormir. Então, se você quiser mudar, nós vamos ter uma guerra. Não é que você não vá conseguir mudar esse hábito, vai. Mas vai ser muito mais trabalhoso tirar essa associação, porque passa a ser uma associação. A associação é tudo que o bebê associa para dormir. Então, tem como, não tem problema. Tem mães, por exemplo, que eu ensino a criança a ter autonomia do sono. Tem criança que com 3 meses já consegue dormir sozinha. Os pais colocam ela no berço e ela dorme sozinha, sem choro, tá? Sempre sem choro. Mas tem pais que não querem. Tem pais, como você disse, que quer aquele colinho, dá o colinho, dá aquele chamego. Também não tem problema, mas você tem que entender que você vai precisar fazer aquilo sempre. Que o dia que você não der isso, vai ter briga, entendeu? Então, assim, não é que não pode, tudo pode. Tudo depende dos pais quererem levar aquele hábito em diante, entendeu? Não é que isso vai atrapalhar o sono do seu filho. Sim. E eu queria que você falasse pra gente problemas comuns
no dia a dia das famílias e do sono, né? Problemas comuns em relação ao sono, que você vê nas suas consultorias. Então, basicamente são as associações, né? Que eu disse que as mães dizem, meu bebê só dorme se for mamando, no colo, chupetando. Nesse sentido, também muitas mães relatam de despertares noturnos, vários despertares. Crianças, nos primeiros meses de vida, muitas vezes vão acordar com fome. Tem essa necessidade realmente de se alimentar. Mas outras não, outras já com 1, 2 meses de vida já passam a noite toda sem ser acordadas. Mas nós temos que lembrar que é preciso avaliar a questão de ganho de peso, verificar com o pediatra se está tudo bem isso acontecer. Porque dependendo, é preciso acordar crianças sim nos primeiros meses de vida para se alimentar. Mas tudo depende do desenvolvimento, crescimento, se está tendo ganho de peso suficiente e se é autorizado pelo pediatra. Eu lembro muito bem que eu e a Leide, a gente tinha essa dúvida na nossa primeira filha, a Laura, né? A Laura chegava a dormir 11, 12 horas direto. E a gente ficava com medo, né? Assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque muita gente fala, não, a criança tem que comer de 3 em 3 horas, tem que amamentar de 3 em 3 horas. É exatamente falta de conhecimento, né? Aí a própria médica, né? A pediatra falava, não, gente, se ela tá dormindo é porque ela não sentiu fome. Então pode deixar ela dormir. E a gente deixava. Mas a gente ficava ali acordado, preocupado, né? Falando, o que fazer, né? O que fazer? É um problema ao contrário, né? Que a gente tinha. Já no meu caso foi o contrário. Eu precisava de acordá-la porque ela tinha uma preguiça ali, né? Então eu tinha que acordar, ficar massageando. Para estimular, né? A amamentação, porque eu não queria. Queria dormir. Não sei se era mais cômodo, né? Mas não tem aquele trabalho. Então, eu tinha que ficar lá estimulando. Sim. E exatamente. E se eu não fizesse isso, ela não acordava. Né? Bebês muito novinhos, você pode perceber, coloca no peito, dorme rapidinho. Mas aí que tá. Eles não se alimentam direito. E isso que você fazia de estimular a sucção é muito importante. Porque não adianta o bebê passar 1 hora no peito dormindo. Ele não tá se alimentando. A alimentação precisa ser sucção e deglutição de forma ativa. Então, se você quer que o seu bebê tenha uma boa noite de sono, é muito importante oferecer a alimentação adequada. E como que a gente faz isso? Se a alimentação pelo peito, né, a amamentação mesmo, materna, é muito importante incentivar o seu bebê a amamentar realmente. É muito importante você analisar se ele realmente está sugando e deglutindo mesmo. Se você vê que está reduzindo o fluxo, tenta dar uma despertada, troca a mama para fazer isso de forma correta. Isso que eu ia te perguntar. Então, o ideal é você não deixar ele dormir amamentando. Não. Você sempre estimular ele ali a despertar, a concluir aquele momento ali de alimentação dele, né? 2 motivos. Que é um erro, assim, que eu acho que todo mundo já cometeu, né? Sim. De deixar, até pelo cansaço, né? Sim. A gente é gente de verdade, né, gente? Não é robô, né? Sim. A mãe tá ali no meio da madrugada, né? E às vezes ela nem percebe, né? Porque ela tá tão cansada, porque aqui nós estamos falando de estágios de cansaço avançados, né? A gente não tá falando de uma mãe que, né, tá descansada, né? Aquela mulher plena. Não, ela está num nível de cansaço grande e que para ela é difícil estabelecer rotinas saudáveis, porque nem ela tá tão saudável assim, não é? A rotina dela não tá boa. Então, como é que é isso? Olha, o que eu sempre oriento consultoria do sono não se faz depois que o neném nasce. É antes do nascimento. Pelo menos 2 a 3 semanas próximas ao parto. Porque você já vai ter as orientações adequadas para evitar que haja esse cansaço extremo. Se acontecer, tudo bem. A maioria das clientes são depois que nasce. É quando já está o caso extremo. É quando o caos já instaurou, Já instaurou. E aí é muito mais difícil da gente conseguir padrões de sono, porque a mãe tá exausta. Então, colocar uma rotina não é simplesmente estipular horários. Rotina é desde a hora de acordar até a hora de dormir. O que menos importa é a hora de dormir. Para a criança dormir bem, a primeira atitude é na hora de acordar. O que nós fazemos para uma criança, por exemplo, de, 3 meses de vida? Acordou? Abre a janela,
claridade, mesmo se a criança não esteja dormindo, não esteja acordada, é para acordar ela em alguns horários específicos. Por exemplo, a mãe quer que a criança acorde 8 horas da manhã. Então, nós vamos acordar essa criança basicamente todos os dias, 8 horas da manhã. Mesmo que a noite anterior tenha sido péssima e não tenham dormido nada. Sim. Porque é a partir da hora de acordar que a gente vai garantir noites melhores de sono. Então, nós vamos acordar essa criança, trocar uma fraldinha, sai imediatamente do quarto, amamenta sentada. E a amamentação é uma dúvida das mães. Por quê? Todo mundo fala, a amamentação é livre demanda. Correto? É livre demanda no início. Mas o que é livre demanda? É diferente livre demanda e livre oferta. Porque muitas vezes as crianças nem estão com fome, deu um chorinho ali que a mãe já toma peito. Isso a mãe oferta o alimento a todo momento. E nós também temos que ter um padrão de alimentação. Porque para se ter uma boa noite de sono, a gente precisa de ter uma rotina adequada de sono, horários padrões, não horários fixos, mas um intervalo padrão de sono. Nós precisamos de ter gasto energético adequado. O que é um gasto energético para um bebê recém-nascido? Uma troca de fraldas, um banho é como se ele estivesse correndo uma maratona. Sim. Alimentação adequada. Então, nós não podemos ofertar o tempo todo a alimentação. A gente tem que entender que as referências do bebê são diferentes das referências de uma criança maior, né? Sim, muito o gasto diferentes. energético é muito diferente, muito diferente. E a alimentação é muito importante, porque se você quer que o bebê durma a noite toda, ele precisa de estar alimentado. Então, se você oferta toda hora o peito para a criança, ele acaba que não vai se alimentar da forma que deveria. Então, ele precisa de ter um intervalo padrão de alimentação, de amamentação, como tem, por exemplo, quando a criança toma mamadeira. Normalmente, quando a criança toma mamadeira, toma fórmula, o horário é em torno de 2 a 3 horas. Então, tem um padrão. Por isso que eles falam, a criança que toma fórmula dorme melhor. Mas é porque, condicionalmente, a gente dá em horários padrões. Então, aproveitando que você já está falando, né, a forma prática, né, que eu acho que é o que todo mundo quer saber no final das contas, né? É importante a gente saber de sono REM, sono não REM, mas eu acho que no final das contas, quando alguém te procura, ela quer saber como agir ali para melhorar a dor dela, né? Quer ter sua vida resolvida mesmo. Como você dividiria por fase assim, e rotina? Por exemplo, uma criança de 0 a 2 meses, qual que seria a rotina ideal? Claro, gente, observando que o ideal é relativo a cada contexto, cada família tem, né, um padrão de vida, né, condições variáveis ali que vão alterar isso, né, Camila? Na verdade, é basicamente a mesma coisa para todas as idades. Então, qual que seria esse passo a passo, assim, da rotina do sono? O que vai diferenciar é o que a gente chama de janela do sono. Sim. O que é a janela do sono? É o tempo que seu bebê acorda e ele dorme de novo. Ou seja, é o intervalo que ele consegue ficar acordado. Cada bebê é único. Nós não podemos olhar idade. Nós temos que analisar os sinais de sono que o bebê dá. Isso vale até a vida adulta. Sim. Entendeu? E aí, a partir dessa janela do sono, nós vamos planejar uma rotina baseada em... Nós temos uma tabela que nós seguimos como parâmetro, mas não é como referência, na verdade. Mas não é uma tabela que a gente segue friamente. Por exemplo, crianças recém-nascidas, elas conseguem ficar acordadas, a janela do sono dela é entre 40 minutos e 1 hora. Por isso que ela dorme tanto, ela não consegue ficar tanto tempo acordada. Mas uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, vamos falar de crianças maiores, que é mais fácil da gente conseguir visualizar uma rotina. Uma criança maior, por exemplo, de 1 ano e meio, ela acordando por volta de 8 horas da manhã, nós saímos com ela do quarto, ela não troca mais fralda, né? Mas se for um bebezinho menor, troca de fralda, sai do quarto, vai amamentar. Ou vai alimentar uma criança de 1 ano e meio. Então, nós damos o café da manhã. Depois disso, ela vai brincar. Ou seja, ela vai gastar energia. Quando for por volta de meio-dia, ela vai almoçar. Almoçou? Ok. Depois disso, ela vai brincar mais. Quando for por volta de 14 horas, ela vai fazer uma soneca. Crianças nessa idade ainda fazem uma soneca. Tem algumas que nem querem mais soneca.
Nós vamos Isso que eu fazer... te perguntar, tem um horário ideal para essa soneca da tarde? Então, é obrigatória? não é Qual obrigatória. fase que é obrigatória? Assim, Recém-nascidos, por exemplo, fazem de 4 a 5 sonecas por dia, com um intervalo mais ou menos de 2h30 de sono, ininterrupto. Em até 3 horas a gente pode deixar esse bebê dormindo. Mas não tem como a gente falar um padrão, por quê? Tudo depende de idade e do bebê. Nós temos uma tabela onde tem uma média de tempo que a criança consegue ficar dormindo, de tempo que a criança consegue ficar acordada. Mas é igual eu falei, a gente tem que analisar caso a caso. Então, uma criança de 1 ano e meio, a soneca dela dura entre 2 a 3 horas. Todas as crianças, a soneca nunca passa de 3 horas. Desde recém-nascido até 1 ano e meio, 2 anos, que é a fase onde param de querer a soneca. E conforme a criança vai crescendo, vai diminuindo o tempo de soneca. Entendeu? Vai diminuindo o tempo de soneca e vai diminuindo a quantidade de sonecas. Igual a criança recém-nascida faz de 4 a 5 sonecas por dia. Uma criança de 1 ano e meio faz uma. Tem crianças de 2 anos que já não querem fazer nenhuma. Então, assim, temos uma média, mas tudo tem que ser analisado o sono do bebê. Por exemplo, o bebê tá ficando irritado pra fazer a soneca, ele já não... Tá tudo certo, mas assim, a gente tem que analisar que a rotina tenha que estar tudo certo. Está tudo certo, não mudou nada. Vamos analisar se é a soneca? Será que ela tá rejeitando porque ela realmente não precisa mais dessa soneca? Sim. Será que isso tá atrapalhando o sono noturno? Porque criança que dorme além do que deveria durante o dia, acorda à noite. Vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar. Mas e aí me conta agora, assim, quando os pais chegam até você... Né? Provavelmente eles chegam no momento do caos, né? Talvez a rotina do bebê tá toda confusa, dos pais também, aquela mãe que não dorme, talvez teve problemas na amamentação. E aí chegam até você no seu consultório, e aí? O que você faz, né? No meio do caos, assim, qual que é o seu trabalho? Você vai fazer uma rotina escrita, você vai até a casa analisar, como é que é isso? O meu trabalho, ele é feito online. Só se a mãe quiser muito que seja presencial, eu vou. Mas não há necessidade. Por quê? Eu trabalho da seguinte maneira. A mãe chega até mim, eu faço uma reunião online onde ela me conta tudo. Como foi a gestação dela, como foi o parto e como tem sido desde então até o nascimento do bebê. Porque nós precisamos de entender se houve alguma intercorrência e essa intercorrência está causando esse problema do sono. Então, a gente precisa... Por isso que eu sou uma consultora integrativa do sono. Eu não lido só com o sono. Eu lido com a vida da criança. Porque não tem como a gente tratar de sono trabalhando só sono. Não tem como. Envolve tudo, né? Move tudo. O ambiente, rotina, tudo. Então... Ela chega pra mim e fala, por exemplo, uma criança de 2 meses de vida. Uma criança de 2 meses de vida está com a rotina completamente bagunçada. Os hormônios estão desregulados. E aí, eu não trabalho com horários nessa idade. Eu começo a trabalhar com horários a partir de 3 meses, que é onde começa a estabilizar toda a rotina, o ciclo circadiano do bebê. Então, até 3 meses, eu trabalho da seguinte maneira. A mãe vai me contar tudo o que está acontecendo. Por exemplo, ela fala que a criança tem muitos despertares. O que eu vou fazer? Nós vamos determinar um horário médio de acordar. Vamos fazer o que eu disse. Acordou? Abre as cortinas, ambiente claro, luz, para a criança entender que é hora de acordar. Acordou, sai do quarto, vai para um outro ambiente amamentar. Ela precisa entender que não é mais o momento de dormir, né? É exatamente sai do ambiente, entra luz, tudo muda, né? Tudo muda. Ela precisa, são âncoras, né, de aprendizagem, né, que a gente até fala isso no processo de desenvolvimento, né? A gente precisa, o processo de desenvolvimento envolve isso, né? Essas pequenas associações, né, parecem coisas bobas, né? Tem crianças que até gostam de objetos, né? Sim. Objetos para ajudar no apego, né? Para ela se sentir segura, né? Objetos de apego. As naninhas, né? As naninhas são super importantes e é um item que eu costumo orientar os pais após 1 ano de vida. Tem pais que fornecem antes, mas ainda tem o risco de asfixia, né? Sim. Então, os pais têm que analisar se a criança já tem a capacidade de ficar com aquele objeto. Mas para crianças maiores,
é muito importante, porque crianças maiores, elas já sabem que elas não querem dormir, elas acham que não gostam e que não precisam de dormir, que ela tá perdendo tempo e ela quer brincar. Então, como que a gente vai tratar com crianças maiores? Conversa. É muita conversa durante o dia. E explicar tudo o que vai acontecer. Porque crianças precisam de previsibilidade. Elas precisam saber o que vai acontecer. Sim. E para a criança, o sono tira a segurança dela. Porque elas estão sozinhas, normalmente no escuro, porque é o ideal. Então, elas ficam com medo. E aí, o que a gente faz? Justamente usa um brinquedo para ajudá-las nessa segurança. O que eu oriento os pais, crianças menores, pega a naninha, coloca dentro da blusa para ficar com o cheirinho da mãe e vai tentando implantar esse brinquedo, essa naninha, o que for, durante toda a rotina do dia. Porque não adianta você pegar um objeto totalmente desconhecido, toma, vai dormir, seu amigo. Não é assim. Nas nossas vidas adultas não é assim. Sim. Quando você vai fazer uma amizade, você conhece, você dá um pouco de intimidade, ali, vai conhecendo. O processo todo, né? Sim. Outro dia, até no meu Instagram, né, eu tava falando um pouco sobre questão dos pais até promoverem uma certa ansiedade, né? A gente tava discutindo sobre ansiedade nos filhos. Aquele momento lá à noite, contar história, né? Aquele momento lúdico dos pais, mas às vezes os pais vão contar uma história de terror, que sempre sai um monstro assustador do escuro, e aquilo ali a criança vai desenvolvendo aquela crença, né? Construindo aquela crença de que o escuro é ruim, que o escuro é estressor, né? Desenvolvendo ansiedade e criando na casa dela. E mistura muito também com a fase do desenvolvimento, que é muito comum. Sim. Do pensamento fantasioso se misturar muito com o real. Com a realidade. A criança não faz essa separação entre o real e o imaginário. Sim. Então, se você deixa obscuro, assim, o que tem no escuro? Né? O que tem se apagar a luz? Né? Em alguns atendimentos que eu faço essa dessensibilização de apagar a luz e falar assim, e agora, o que tem aqui? Né? Para a criança entender que de fato não tem nada. E aí eu vou acendendo gradualmente, às vezes a gente leva uma lanterna, para a criança, para a gente brincar de escuro, né? O que tem nesse escuro? O que é essa coisa imaginária que vem quando eu apago a luz, mas quando eu acendo ela foi embora? Sim. Então, será que isso ajuda na hora de dormir? Sim. A gente entender o que é esse escuro, o que a luz nos traz segurança e o escuro não. Sim, e não somente isso, né? Porque uma criança, até 2 anos, ela não tem medo. A não ser que os pais tenham colocado medo nela. Porque o escuro nada mais é o quê? A ausência de luz, ponto. E quando você ensina o seu filho a dormir desde novinho no escuro, ele não vai ter medo, a não ser que ele tenha influências externas. Por exemplo, viu um vídeo, alguém contou uma historinha, musiquinha do Bicho Papão Vai Te Pegar, né? Que nós cantamos essa musiquinha. Então, tudo isso é influência nossa. A gente não nasce com as crenças, né? A gente desenvolve a crença de acordo com que, né, a gente vai tendo as nossas experiências. Né? Sim. Principalmente com os pais, que são ali as pessoas que ela tá ali aprendendo, Sim. né? Se ela desenvolver que a crença de que o escuro é um lugar do mal, ruim, que pode... né, ela vai... criar aquela ansiedade em relação àquele ambiente, com certeza ela não vai dormir. Quem que vai dormir pensando que vai aparecer um monstro ali no guarda-roupa dela, né? Ou debaixo da cama. E as crianças nem têm consciência do que é um monstro. Alguém apresentou a elas. Exatamente. Né? Essa definição do monstro tá... E o monstro faz o quê? Nem sabe, né? Sim, porque, de fato, ele não tem uma função, ele só amedronta. Sim. Né? Então, eu acredito que seja tão importante nisso também, quando você disse assim, é importante durante o dia inteiro conversar, muita conversa, explicar o que vai acontecer, né? Tem histórias que a gente pode contar e dizer assim, amanhã eu te conto o resto. Né? Para criar a expectativa de, então amanhã a história continua. Eu não vou dormir e a história vai acabar. Né? Eu posso relaxar, descansar, que amanhã tem mais. Sim. Né? Criar essa expectativa. Eu tento fazer isso em casa, de sempre dizer assim, amanhã é dia de fazer tal coisa. Né? E penso aí numa coisa boa, às vezes na rotina não tem tanta coisa boa, porque tem muitos compromissos, tem escola, mas aí a gente cria expectativa. Olha, amanhã é o dia de tal coisa, né? Para tentar fazer essa coisa. Então vamos dormir para chegar amanhã. Sim. Né? Porque senão fica aquela coisa, se eu dormir, o dia tá tão legal, vai acabar. Né? Então será que criar uma expectativa é uma dessas estratégias? Sim.
E é exatamente isso que eu faço. Inclusive, eu aplico isso diariamente com as minhas filhas. Na verdade, com a minha filha, né? Porque a de 1 ano e meio, eu converso muito. Mas ela ainda não tem tanto esta consciência do amanhã. Agora, a de 4 anos, ela entende. E aí, o que eu faço? Justamente isso. Eu vou falar com ela o que nós vamos fazer. Nós vamos deitar, nós vamos dormir. Antes tem um banhozinho relaxante, sempre é bom um banho relaxante. Inclusive para os adultos. Porque dá aquela relaxada corporal. Então, para os músculos terem esse relaxamento, um banho ajuda muito. E para criança, eu falo com a minha filha de 4 anos, olha, agora a gente vai deitar, nós fazemos uma oração, ela faz a oraçãozinha dela. E quando nós temos 2 filhos, nós temos que entender que por mais que o maiorzinho seja maior, ele ainda é uma criança. Então, eu pego ela no colo e faço a oração com ela no colo como se ela fosse um bebê. E isso conforta ela tanto. Você tem que ver como que ela fica tão feliz. Então, é muito importante a gente tratar nossos filhos como crianças. Porque, às vezes, a gente vê a pequenininha lá e já enxerga o maiorzinho como se ele já fosse um adolescente. Porque ele faz tudo sozinho, já tem sua independência. E já é esperado que ele contribua, né? Sim. Então, você já é maiorzinho, você já entende mais. Né? Não tem essa coisa. E entender esse processo de transição de desenvolvimento, né? Sim. Uma criança de 3, 4, ela ainda tá, né? E ainda mais que recebeu um irmão, um intruso ali, né? No contexto dela agora. Então, a gente precisa se atentar para as necessidades emocionais de cada criança, né? Se a criança ainda precisa daquele momento de apego, de estar ali, né? Como você está dizendo, de conforto, de se sentir seguro. A gente precisa fornecer para ela. Não é simplesmente falar, não, ela é grande, ela não precisa mais disso. É ela que vai dizer o tanto que ela precisa ou não, né? A gente não pode tratar como adultos, né? Sim, é totalmente diferente. E por que eu entrei nesse ponto? Porque eu recebi uma mãe recente no meu atendimento, né? Que ela tava justamente com esse problema. O filhinho maior dela, de 3 anos, 2, 3 anos, não me recordo, ele não estava dormindo à noite. E ele tinha dormido. Até então, até o irmãozinho nascer, que o irmãozinho tinha 3 meses, dormia lindamente. O irmãozinho nasceu, a criança passou a ter problemas de sono. E é o quê? Emocional. Ele passou a precisar mais da mãe. Ele se sentiu emocionalmente carente, né? Sim. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com os nossos filhos é muito importante. E aí, depois que eu pego a minha filha no colo, fazemos oração, ela deita na cama. Agora eu vou contar a historinha pra ela. E a escolha da história é super importante. É um ponto muito importante que vocês falaram. Porque não adianta você contar uma história de terror pra criança na hora de dormir. Ou uma história que vai deixar ela muito agitada aventura, também. Né? Não, tem que ter isso. E aí, depois disso, eu já vou conversar com ela. Olha, filha, nós vamos acordar tal horário. Vamos tomar café. Você quer comer o quê? E vamos batendo papo. Depois a gente vai arrumar pra ir pra escola, vai pro balé, vai fazer isso. Então, é muito bom já a criança saber o que vai acontecer no outro dia. E eu ainda explico, olha, se você não dormir, amanhã você vai estar cansada. Então, você precisa de descansar, porque senão você não vai conseguir aproveitar o dia de amanhã. Então, é legal também explicar o porquê do sono. E ela dorme sempre com bonequinhos. E o importante não é nem ter um boneco de referência, porque vai que você viaja e você esquece aquele boneco. Então é um amiguinho. Então cada dia primeiro você coloca um bonequinho como referência. Na hora que a criança começar a brincar durante o dia com aquele bonequinho, coloca pra dormir à noite. Quando ela já se apaixonou por aquele item, começa a trocar. Porque ela não vai ficar dependente daquele boneco. Ela vai usar qualquer um como referência. Então, isso facilita a vida dos pais. Porque muitas vezes igual eu falei, a gente viaja, acaba esquecendo o boneco. E aí, a criança não dorme porque ela criou uma associação com aquele boneco. Sim. E aí, acaba atrapalhando também. Dependência, né? Sim. E uma coisa também que eu tava pensando quando você falava, muitas vezes a gente cria... peraí, perdão. Engasguei aqui sem... Toma água. Consigo. Os efeitos da falta de sono. Eu estava pensando aqui enquanto você falava sobre isso, sobre os efeitos da falta de sono nas crianças. Crianças, muitas vezes, que a gente fala, que menino agitado, que menino irritado, nossa, ele tá nervoso demais, nossa Deus. Muitas vezes a gente não sabe que é exatamente pela falta do sono, né? Pela privação que, né, como você disse, libera muito cortisol,
aquela criança fica ali o tempo todo estressada e a gente precisa entender que seria, às vezes, né, a regulação ali daquele período de sono seria o suficiente. Muitas vezes a gente já procura um profissional para tentar medicar ela, né? Às vezes até cria, né, um diagnóstico já de TDAH, a gente já cria hipóteses diagnósticas para falar de um problema que está ali na falta de descanso mesmo, né? De redução da baixa do estresse ali, que é feito através do sono, né? Isso é muito real, porque não sei se vocês já ouviram falar na hora da bruxa. O que é essa hora da bruxa? É onde que a criança começa a chorar muito, nada faz essa criança calar. Tem muitas mães que acham que é até cólica. E coincidentemente, essa hora da bruxa é final da tarde e início da noite, que é justamente a criança passa o dia todo sem dormir adequadamente. Quando ela chega no final do dia, ela já tá tão estressada, o nível de cortisol tão alto, que ela não consegue acalmar, ela não consegue relaxar. E quando ela não fala, a forma de defesa de uma criança é o choro. Então, as crianças que passam por essa hora da bruxa é justamente isso. O cansaço extremo ao longo do dia por sonecas mal feitas ou por nem fazerem essas sonecas. Hiperestimulação. Muito, muito. O que você tá falando, eu tô lembrando da minha filha, era assim, a primeira. E aí, eu já sabia, ia dar às 18 horas e ela ia começar a chorar. E eu não tinha noção do que era. Porque ela era muito bebê, ela tinha 2 meses somente. E aí eu colocava no colo, abraçava, apertava, achava que era frio, depois achava que era calor, achava que era amamentação, e não, mas eram todos os dias. Até chegar um período de colo, que ela já estava ali, eu já estava cansada, e ela também, de tanto chorar, e depois acalmava, passava. Mas eu acho que é isso, né? Sim, provavelmente, porque é nesse horário mesmo que começa. E por que que isso acontece? Muitas vezes a criança, quando ela é novinha, os avós principalmente têm a crença de que tem que fazer dormir no claro. Senão vai trocar o dia pela noite. Como que a criança vai saber que tá de dia? Quando que a criança vai saber que tá de noite se ela tá dormindo durante o dia? Isso é um mito que atrapalha muito. Porque a criança nos primeiros meses de vida, ela não tem um padrão de melatonina organizado. Então, para ela dormir bem, é preciso dormir no escuro. Eu recomendo, tem mães que insistem muito, eu quero fazer dormir no claro. Até 1 mês de vida, não tem tanto problema, porque a criança dorme muito, então não atrapalha tanto. Mas passou de 1 mês, vai para o quarto escuro, calmo, silencioso. Mesmo durante o dia. Durante o dia. E é importante também que as sonecas elas sejam feitas no mesmo lugar, para a criança ter a previsibilidade que ela vai dormir. Que a criança ela só vai entender que ela vai dormir a partir do momento em que a gente tiver persistência e consistência naquilo que a gente está fazendo. Tanto que muitas mães falam, nossa, mas eu já tentei de tudo para essa criança dormir, ela não dorme. Mas é justamente porque você tentou de tudo que ela não dorme. Tem que tentar uma coisa só e insistir naquilo. Então, você está contando isso sim é rotina, né? Você está dizendo rotina para tudo, para que ela associe o ambiente àquele momento do sono, aquele momento do descanso, né? Eu já tive vezes da criança da minha filha chegar no quarto e dar tipo um alívio, assim, um sorrisinho, de olhar, talvez, eu não sei se ela identificou ali a decoração do quarto, alguma coisa, mas ela entendeu, opa, esse é o meu lugar de descanso, né? Eu acho que isso é rotina. Mas você está dizendo para a gente persistir nisso, né? E não ficar trocando, hoje vai dormir num quarto, amanhã no outro, e aí aquela confusão, né? Na cabeça da criança. Sim. Porque para você implantar uma rotina, não é simplesmente uma rotina de horários. É uma rotina de hábitos e comportamentos. São padrões que precisam ser seguidos. Não é exatamente horários. Claro que quando uma criança for maiorzinha, por exemplo, 6 meses de vida, que ela já consegue manter um sono noturno sem precisar de se alimentar, para a gente criar uma rotina consistente, é preciso sim seguir horários. Eu oriento seguir horários exatos à risca a partir de 6 meses, até o momento em que a criança entende o que vai acontecer. Então, quando ela já criou, estabilizou uma rotina, aí não precisa mais seguir tão certinho os horários. Mas para ela aprender uma rotina de sono com mais de 6 meses, é preciso sim seguir horários. Mas a rotina não é só isso. A rotina é acordou, alimentou, brincou,
que é muito importante também gastar energia, porque criança que não gasta energia também não dorme bem à noite. Uma rotina de alimentação não é também só seguir horários, mas é seguir um intervalo de horários. Por exemplo, uma criança que acabou de nascer, ela tem um horário, por exemplo, a cada 2 horas uma mamada. E a mamada é uma mamada bem feita, é uma mamada efetiva, amamentar com os 2 seios, para que ela consiga ter esse padrão de alimentação também. E na hora, por exemplo, da soneca, ambiente escuro, no local de sono de preferência. Ah, mas eu vou sair, não vou estar em casa. Como que eu vou colocar meu bebê para dormir no berço? Se possível, colocar em um ambiente mais calmo, menos barulhento. O mais próximo do que é o que ela já está acostumada, né? Não dá, tô no shopping, muita luz, muito barulho. Tenta então pegar no colo. Não é que você não pode fazer o seu filho dormir no colo. Uma vez ou outra não atrapalha. Entendeu? Sim. O que atrapalha é você fazer a mesma coisa sempre, porque aí cria um hábito. Mas se você tá numa festa barulhenta, pega seu filho no colo, põe um paninho fininho por cima para tentar tampar um pouquinho a luminosidade. É a mesma coisa de amamentação. A amamentação é muito importante também que seja em um ambiente mais silencioso. Por quê? Conforme a criança vai crescendo, os estímulos de luz, os estímulos sonoros atrapalham. Então, ela não quer mamar, ela quer olhar. É mais interessante olhar a vida do que ter que se alimentar, né? E as pessoas, elas criam muitas desculpas, né, Camila, né, Dani? Porque é difícil criar um hábito, né? É difícil. Um hábito precisa ser desenvolvido diariamente ali. Se fosse fácil, ninguém sofria tanto para treinar na academia, para comer saudável, né? Enfim, criar os hábitos saudáveis, né? A mesma coisa a rotina do sono. A gente precisa persistir ali diariamente, né? Criar pequenos motivos, né? Motivações para a gente persistir naquele hábito ali. Que é o seu filho dormir bem, ficar tranquilo durante o dia, você, né? Não ser privado do sono. Então, é persistir, né? Um hábito persistente cria uma virtude que vira, né, algo automático depois, posteriormente, né? Então, a gente precisa persistir no hábito. Mais alguma coisa, né? Muitas perguntas, muitas dúvidas aqui. Foram abrindo várias caixinhas, né? Assim, eu sinto que eu já deveria ter feito essa consultoria há muitos anos, porque as filhas já cresceram, né? E agora eu estou identificando várias coisas que eu poderia ter feito diferente. Se tiver algum pai ou mãe na mesma situação que eu, né? Que os filhos já cresceram, ainda dá para modificar a rotina? Ainda tem chance da gente consertar? Ou agora tá perdido? Como é que é isso? Não. Sempre é possível. Só que aí passa a depender também da vontade da criança. Então, você tem que convencê-la de que é importante seguir hábitos diferentes. Então, por isso que eu disse que é muita conversa. O que exatamente que te incomoda com as suas filhas atualmente? Acredito que o horário mesmo, né? De não querer parar de brincar, né? De não querer terminar o dia e simplesmente descansar. Às vezes esperar o pai chegar, que tem uma rotina de turnos, que chega muito tarde. Então, assim, eu quero dormir, mas eu quero ver o papai antes, né? Eu ia até falar sobre isso. Sobre a vida real, né? Beleza, a gente tem o ideal, né? Que todo mundo gostaria de acordar 5h30, 6 horas da manhã, comer meio-dia, já ir desacelerando, né? Treinar, né? Às 18 jantar e já desacelerando para a gente dormir às 20 horas. Essa é a vida ideal. Mas dentro da vida real, os pais trabalham em plantões, às vezes noturnos, chegam tarde, às vezes a criança também está na casa de outra pessoa que cuidou durante o dia, aí o pai ou a mãe vai buscar em casa. Então, para essas pessoas reais que estão ouvindo a gente aqui, que não tem, infelizmente, essa possibilidade e flexibilidade de um horário ideal, né? Como eu descrevi aqui agora, o que fazer para aproximar de uma rotina ideal de sono, dentro dessas condições adversas, né, que a gente tem? Olha, o ideal é que se tenha um padrão de horários, mesmo que seja tarde. Por exemplo, você disse que suas filhas às vezes ficam até meia-noite esperando o pai. Ok, mas então a gente vai ter que ajustar a rotina desde a hora de acordar para ter um padrão, para que depois desse horário elas saibam que elas precisam de dormir. Então é possível,
não é o horário que vai determinar, porém é importante seguir um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio em relação ao horário de alimentação. Por exemplo, se elas alimentarem 6 horas da tarde, quando for meia-noite elas vão estar com fome. Já é outra janta. Então Já é tem outra que alimentar refeição. antes de dormir, porque senão pode ser que elas acordem na madrugada com fome. Então a gente tem que ajustar tudo. E já sabe, vai ser depois de meia-noite que elas vão dormir. Então já começa a desacelerar 10, 11, para quando for meia-noite elas verem o pai e já logo em seguida dormir. Então, não deixar ficar vendo telas, porque o celular, a televisão, eles emitem uma luz azul. E essa luz azul é extremamente prejudicial ao sono, porque ela inibe a produção de melatonina. Sim. Fazer um ritual do sono nessa idade, o que é? Um banho quente, contar uma historinha, um carinho, uma massagem. Isso tudo é legal até para os pais. E brincadeiras mais calmas. Conversas mais calmas. Favor, né? Aí a gente tem que combinar isso com o pai, né? Menos açúcar. Menos açúcar. Menos açúcar. Exatamente. Mas muito bacana, né? Porque, de fato, é isso. A nossa vida, ela é real, né? Tem as crianças que têm aquela rotina de... dormem em casa, mas acordam na casa da avó. Porque no meio do caminho aí do sono, ela foi levada, deixada em outro lugar. Né? Então, assim, as realidades, elas são diferentes em cada casa. Não tem o ideal. Tem o ideal de cada casa. Sim, né? a gente vai ajustar a realidade da família. Então, cada caso é um caso. Vocês falaram sobre dormir em um lugar e acordar em outro. Esse é um ponto que faz muitas crianças pequenas acordarem. Porque normalmente dorme no colo. Sim. Aí coloca ela lá no sono profundo, tá no carro, dorme. Aí do nada ela acorda na madrugada em outro ambiente, numa cama que ela nem sabe como ela foi parar lá. Então, assim, isso também é um ponto muito importante de quando eu falo pra não dormir no colo, dormir diretamente no berço. Sim. Porque a criança dorme no colo, aí acorda na madrugada no berço. Assusta, né? Como é que vai parar aqui? Sim. Então, isso também é um ponto que a gente tem que analisar. Crianças maiores, tá dormindo no carro, olha, filho, você vai dormir aqui, não tem problema. Mas, quando a gente chegar em casa, a gente vai te colocar na cama, então você vai dormir no seu quartinho. E tem... algumas coisas também que nós podemos fazer, que é, por exemplo, um ruído branco, uso de ruído branco na hora de dormir. Muitas pessoas falam, nossa, mas que barulho chato, eu não aguento dormir com aquilo. Mas as crianças, quando elas estão no útero, elas ficam o tempo todo com um barulho. E esse ruído branco nada mais é que simulando estar no útero. Pode ser que uma criança de 4, 5 anos, esse barulho seja chato. Mas então coloca uma canção de ninar, um barulhinho de chuva, alguma coisa que relaxe ela, para que esse barulho também abafe os barulhos externos. E seja um aviso de que é hora de dormir. Que ela vai escutar aquele barulho e ela vai associar o barulho à hora de dormir. E também isso facilita o nosso organismo de relaxar. Então, você está dizendo que tudo no treino é um processo de associações. Sim. Né? Associar o ambiente, associar a alimentação com a rotina para que a gente consiga fazer o que for mais possível para que seja mais saudável. Vai dando pistas, né, ao nosso cérebro, que é aquele momento, né? Sim, exatamente. Seguir padrões. Ótimo. Muito bacana, né? Eu acho que nós temos aqui perguntas e assuntos para horas e horas, né? Mas muito bacana. Deixa novamente, por favor, o seu contato. Como as pessoas te encontram? É online seu trabalho, Sim. né? Então, conta aí pro pessoal. Deixa um recado aí para te acharem, te encontrarem. Porque, de fato, você é muito necessária, né? Na vida das mães, das famílias. Então, conta aí pra gente. Como te encontrar? Podem me procurar através do Instagram, Facebook e TikTok. O @ é dormindoigualbebê. E se quiserem entrar em contato pelo WhatsApp, tem o link na bio do Instagram. Podem me procurar, eu vou atender com muito carinho e resolver o problema da família. Lembrando que é sempre possível a gente mudar questões e hábitos ruins na nossa vida, né, gente? A gente, graças a Deus, nós temos essa abertura a alterações no nosso comportamento, né? A gente pode mudar crenças que estavam estabelecidas durante muitos anos, como a Dani falou. Será que meus filhos agora podem mudar, né, a rotina deles? Tem solução ainda, né? Tem solução. Então você que está falando, ai meu Deus, será que nunca mais eu vou dormir? Ah, minha vida é essa rotina bagunçada. É possível, gente. A gente precisa entender esse problema, procurar, né, profissionais que sejam capacitados, que seja uma gestora do sono, que seja um psicólogo especializado,
para entender qual que é a sua demanda ali, né? E a gente criar junto alternativas para mudar a sua realidade, né? Então, o comportamento, tanto os pensamentos, quanto as nossas crenças, quanto os nossos comportamentos, eles são alteráveis a partir da intervenção. Então, não desista da sua realidade, da sua família. Sim. É possível ter uma vida saudável, funcional, adaptativa dentro da sua realidade. A gente precisa, né, procurar quem entende Sim. disso quando a gente não tem recurso mais para aquilo, né? Sim. Então, muito obrigado, Camila, pela sua presença aqui, foi muito bom, muito esclarecedor. Muito bacana. Né? Muito vocês têm, né, se tiverem dúvidas ainda, procura a Camila nas redes sociais dela, ou mandem aqui pra gente, que a gente encaminha também. Então a gente já tá encerrando aqui mais um episódio. Vamos nos despedindo, né? Isso. Mas nos vemos em breve nos próximos episódios. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para os próximos episódios, que é o Psi Renato Valeriano, aqui no YouTube. E nos nossos canais também do Instagram, né, Dani? O meu é @renato.valeriano. E @debora.neuropsi. Isso. Sugestões de conteúdos, críticas, fiquem à vontade e não deixem de dar o like aqui no nosso episódio de hoje. Então, muito obrigado e até o próximo. Quem sabe pode.